Haris Kairene Agapetos Adelphoi. Vamos conversar um pouco hoje, o tema proposto para esta aula, Teologia, Espiritualidade e a Oração. Teologia, Espiritualidade e a Oração. Mas antes de entrarmos no tema, tá? A proposta é que você venha se inscrever no canal se não é inscrito. Além de se inscrever no canal, dá o seu like, sempre contribuidor ao assistir a aula, e compartilhar o conteúdo para que possamos a cada vez mais alcançar mais e mais pessoas dentro da proposta dessa transmissão de conteúdo teológico. Meus prezados, quando nós falamos de teologia e espiritualidade, o que primeiro temos que considerar que a teologia não é só estudar um estudo, um desenvolvimento, ou estudar sobre Deus e todos os elementos e todos os contextos e todos os pressupostos, teorias, assuntos, não é? Que estão relacionados a Deus, religião, ao sagrado. E nesse contexto também a religião no sentido de religar e comunicação homem-Deus, Deus-homem, mas a teologia também, ela está inserida no contexto da espiritualidade. E quando falo de espiritualidade, eu falo de relacionamento, eu falo de comunicação, eu falo de diálogo transcendente e imanente. Diálogo esse que o homem, ele na sua busca por uma comunhão, uma identificação, um relacionamento com Deus, ele vai iniciar esse contato, ele vai iniciar essa comunicação, ele vai iniciar esse diálogo, e esse diálogo vai trazer um resultado muito importante, significativo, que é, na verdade, o sentido motor, o sentido central, o cerne de todo o direcionamento, de toda a relação, de todo o diálogo, que é, certo, a comunicação, que é a vinculação, que é o ir à presença para estar na presença de Deus. Então o homem, na sua proposta, no seu sentido de transcender e estar com Deus, e nesse transcender vai ocorrer uma comunicação, por isso que eu coloco transcendência e imanência, surge o fenômeno a espiritualidade. E eu coloco fenômeno porque a espiritualidade começa a se tornar um fenômeno pessoal, sentimental e transcendental, porque vai romper as esferas da compreensão humana no momento em que o homem vai a uma contemplação que ela vai além dos seus limites de entendimento, de percepção, de sentimentos, tá? E vai além ainda dos olhares que esse homem possa obter, que esse homem possa conceber desta sua comunicação com Deus. A espiritualidade é que move o ser e que vai promover nele a iluminação e a inspiração para ele até compor, desenvolver, constituir a teoria, e essa teoria do estudo dele, seja empírico, seja teórico, sobre Deus, vai propor a teologia. Então a teologia e a espiritualidade vão estar relacionadas e vinculadas a partir do momento em que eu discuto com
as ou dialogo e discuto com as propostas que são constitutivas de todo um conhecimento e de todo um relacionamento homem-Deus, Deus-homem. Porque esse relacionamento homem-Deus, Deus-homem é fruto da espiritualidade. Então, se esse relacionamento Deus-homem, homem-Deus, sendo ele o fruto da espiritualidade, é ele também a base propulsora para a construção argumentativa e científica sobre Deus e sobre o sagrado. E ele, claro, vai ser a base propulsora, o elemento propulsor para construir a teologia e as teologias. E quando eu coloco teologia no sentido de classificações, e eu estou colocando aqui os elementos ou as bases, ou até as etapas, ou até as classificações de assuntos e propostas e diálogos teológicos que estão dentro de um acervo, de um arcabouço, de um escopo de distinções teológicas e assuntos teológicos relacionados aos vários elementos da busca de uma argumentação, uma dialogicidade, uma dialética, um correlato sobre Deus e sobre o sagrado. E a espiritualidade, ela não está só no transcender, no dialogar, no produto transcendência, imanência e como fenômeno da supranaturalidade e fenômeno metafísico, mas a espiritualidade está assim na efervescência de uma comunhão que nasce da alma e vai se desenvolver na mente, o espírito, e vai ser manifesta no corpo. E aí eu estou dando um sentido e aplicativo da tricotomia, da constituição da humana tricótoma: corpo, alma e espírito, basar, pneuma, psique. E vai nascer, claro, a espiritualidade na efervescência, na elucubração, né? Na elucubração da psique, da alma, mas vai ser racionalizada, pensada, argumentada, construída, constituída no entendimento, no intelecto, no cognitivo, no pneuma, no espírito, não é? E vai ter a sua manifestação física no basar, onde está o organismo, onde está o corpo, onde está a sede das operações e manifestações oriundas da espiritualidade. Então a espiritualidade é algo muito mais profundo, porque a espiritualidade ela manifesta os sentimentos, ela manifesta as emoções, ela manifesta os diálogos, ela manifesta as intenções, ela manifesta as projeções, ela manifesta as propostas, ela manifesta os olhares, ela manifesta até vou dizer assim, no aspecto mais amplo, não é? Os anseios do ser, a busca fenomênica de uma não mais transcendência, mas de uma relação íntima que vem a tornar-se uma identificação do sagrado nele e de nele vir a
a estar adentrando nos átrios do sagrado para a contemplação de toda a dimensão sacrossanta em sua vida. Isso seria o efeito espiritualidade. Isso seria a concretização da espiritualidade. Isso seria a efetivação da espiritualidade. E isso seria a ampliação do meu relacionamento no sentido de intimidade, identificação, relação, compreensão e vinculação. E aí, aonde nasce tudo isso? Aonde nasce a espiritualidade? Aonde nasce a teologia? No último elemento que eu coloquei do tema, na oração. Porque a oração que é o diálogo. A oração tem um sentido teológico plenamente. Uma ótica teológica para a oração, nós começamos com a comunicação que o homem estabelece com Deus, a busca de conhecer a Deus, não pela teoria, mas pela praxis. E essa praxis, a experiência, e essa experiência vindo através da relação Deus-homem, homem-Deus, mas principalmente do comunicar-se com Deus. E essa comunicação com Deus, esse diálogo com Deus, esse abrir os porões da alma para Deus, não é? Despir o seu interior para Deus, explicitar-se para Deus, é efetivado, todas essas ações, essas verbalizações são concretizadas é na oração. É nessa oração que surge esse diálogo, que surge essa comunicação, que surge essa relação, que surge que esses vínculos são construídos, que essas etapas são conquistadas e efetuadas e tornadas reais, concretas, e que vai ocorrer esse conhecimento, que vai ocorrer essa relação, que vai ocorrer essa espiritualidade, que vai se cumprir a transcendência e imanência, e aí vai resultar no produto, teologia, e aí vai resultar na ciência, teologia, e aí vai resultar na efervescência, na inspiração e iluminação para a construção de todo um arcabouço temático sobre Deus, sobre religião, sobre a transcendência, a imanência, a espiritualidade, relação, homem, Deus, Deus, homem, e que o produto final é teologia. Então, teologia nasce na oração. Teologia nasce na intimidade. Teologia nasce na busca do entendimento e da compreensão. E esse entendimento e compreensão nasce a partir de um diálogo, de uma busca, de um transcender. Não é só a teoria, não é só o sentido pesquisa acadêmica que está relacionado na construção da teologia, mas tem a participação, sim, de Deus que inspira, Deus que ilumina, Deus que capacita, e essa participação eu alcanço na oração. Então a oração tem um sentido propulsor e central e basilar na construção teológica. E eu tenho uma visão teológica, eu tenho uma ótica teológica, que a oração ela é o cerne do diálogo interreligioso, é o cerne do diálogo teológico, é o cerne do diálogo espiritualista, de espiritualidade. É o cerne do diálogo homem-Deus, Deus-homem, como promovedor
de descobertas, que são essas não efêmeras, mas eternas, deste entrar Deus no homem, o homem entrar nos átrios de Deus e ali manter a comunhão, a identificação, a vinculação e as descobertas e os sentidos aplicativos da existência e a existencialidade do ser chegar ao ápice e à sua completude e plenitude a partir de estar em Deus e Deus estar em você, de entrar no templo humano, né? Entrar no templo humano, Deus, e eu, homem, entrar nos átrios do Senhor, templo sagrado, ou templo celeste, ou região sagrada da manifestação do eterno sobre minha vida. Esse é o sentido relacional em que o homem compõe e encontra-se no centro teologia, homem, teologia, espiritualidade, homem, teologia, oração, homem, mas com um vínculo, uma direção, um alvo, uma busca, um centro, estar em Deus, com Deus e para Deus. Vou repetir, estar em Deus, com Deus e para Deus. Então esse é o meu olhar, esse é o meu enfoque, essa é a minha ótica e perspectiva, teologia, espiritualidade e oração, numa proposta em que esses três elementos e três temas e três fundamentos transitam entre si e transitam construindo bases, pensamentos, elementos, fundamentos, etapas e construções que tornam-se o cerne do sentido do pensamento religioso, da religiosidade, da espiritualidade, da teologia e da comunicação e da vinculação Deus, homem, homem, Deus. É isso que nós precisamos reter, compreender e efetivar no nosso conduzir teológico, no nosso conduzir religioso e na nossa relação Deus, homem, homem, Deus. Obrigado a todos.